Olá, meus amigos do canal Agromanaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o manejo integrado da cercosporiose da alface. A cercosporiose da alface é uma doença que tem como agente causal ou agente etiológico o fungo cuja espécie é Cercospora longíssima. Esse fungo ocorre em diversas partes do mundo, como na China, por exemplo, e aqui no país ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, algumas regiões do Nordeste, e aqui no Amazonas é um fungo que ocorre nas áreas de cultivo com bastante frequência, inclusive ocorrendo em cultivo em vaso protegido, cultivo protegido em vaso, em cultivo hidropônico e em cultivo convencional em solo. As condições edafoclimáticas favoráveis à ocorrência desse fungo, ou seja, as condições de solo e de clima favoráveis, são temperaturas superiores a 25 graus, umidade relativa do ar superior a 90% e solos mal drenados sujeitos a encharcamento. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos, né, da sintomatologia dos sintomas da cercosporiose em cultivo hidropônico. Então, aí nessas fotos vocês podem ver bem, né, esse cultivo ele foi 100% afetado, então a perda foi total. Tá? A infecção foi bastante severa mesmo, como vocês podem observar aí, então o produtor perdeu 100% da sua produção. Então aí vocês veem a gravidade dessa doença quando medidas de controle não são adotadas adequadamente. Então aí vocês veem com um pouco mais detalhe, né? Eu vou ampliar aqui para vocês verem, olha. Olha o estado da base dessa planta. Então, como vocês podem perceber, essas lesões vão se juntando, e o nome disso é coalescência das lesões. Com o passar do tempo, a folha vai necrosando e morrendo. Tá? A doença sempre inicia das folhas mais velhas e vai progredindo para a parte superior da planta, passando para as folhas mais novas. A disseminação dessa doença pode se dar tanto por respingos da água da chuva, a longa distância por mudas e sementes contaminadas e pelo vento também. Tá? Aí vocês veem com bastante detalhe também, ó, as lesões. Então, qual é a característica das lesões desse fungo? São essas manchas marrons, né, com um halo amarelado ao redor e pontuações brancas no centro. Deixa eu mostrar mais uma foto aqui para vocês. Tá? Então é isso que eu queria mostrar agora para vocês. Olha, então aqui a gente tem imagens de conidióforos e conídeos, né, que são as estruturas reprodutivas aí, os conídeos são os esporos desse fungo. Então aqui na primeira imagem que eu vou ampliar para vocês, vocês estão vendo, essas imagens foram feitas em microscópio estereoscópio na própria folha. Tá? Então aí vocês veem como tinha muito esporo nessa planta. Aí vocês veem os conidióforos e os conídeos, e aqui também. Os conídeos estão aí na ponta dos conidióforos. Agora eu vou mostrar para vocês sintomas da mesma doença, né, da cercospora em cultivo protegido em vaso. Tá? Então aí vocês observam com bastante clareza as lesões. E agora eu vou mostrar para vocês sintomas de cercosporiose num cultivo em solo. Todas essas imagens são de cultivos aqui em Manaus, no Amazonas. Essas fotos do cultivo em vaso e agora do cultivo convencional foram tiradas no Instituto Federal do Amazonas, campus Manaus, Zona Leste. Então aí vocês conseguem observar com bastante nitidez, né, o sintoma mencionado anteriormente. Lesões marrons, com halo amarelo, uma região com descoloração ao redor dessa mancha, e o centro com uma pontuação branca. Tem mais uma foto para vocês verem.
Tá mostrando as lesões, mostrando aqui a coalescência das lesões, quando elas já começam a se unir aqui também. E aqui vocês conseguem ver com bastante clareza os conídeos da cercóspora longíssima. Tá? Inclusive, a gente fez essa lâmina de uma forma bastante simples, que qualquer um pode fazer no laboratório. Nós pegamos uma lâmina, colocamos uma gota de corante, né, é a chamada lâmina de durex. Aí pegamos um pedaço de durex, colocamos sobre a lesão na folha, retiramos esse durex e em seguida colocamos sobre a gota do corante e levamos para o microscópio. Aí olha a qualidade que fica. Muito bom. Mais uma imagem, né? Essa está uma qualidade muito boa. Então, pessoal, agora a gente entra na parte do manejo integrado da cercosporiose. Por que eu estou falando em manejo e não em controle propriamente dito? Né? Porque o manejo já vai englobar diversas medidas de controle, né? Evitando sempre minimizar a utilização de defensivos químicos. Então, primeiramente eu vou falar para vocês a respeito das medidas culturais e preventivas para o controle dessa doença. A primeira seria a utilização de variedades resistentes, mas não há nenhuma variedade, né, resistente de alface a esse fungo. Então a gente não tem essa opção de trabalhar com as variedades resistentes, que seria uma das melhores opções, ou a melhor opção. Né? Mas mesmo trabalhando com variedades resistentes, a gente não pode abrir mão de outras medidas de controle para minimizar, né, a chance que haja quebra de resistência de forma rápida dessa variedade resistente. A outra seria a aquisição de sementes e mudas sadias, por isso que a gente tem que comprar sementes e mudas, né, principalmente as mudas de viveristas certificados. Tá? Existe o RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, então todo mundo que é viverista, que é produtor de mudas, tem que estar cadastrado no RENASEM, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então aí a gente, pelo menos em teoria, né, tem a garantia de que a gente está comprando mudas sadias e de qualidades. E a aquisição de sementes, comprar em lojas idôneas, né, porque há casos de contaminação via sementes. Tá certo? E justamente é por meio das sementes que há, e mudas também, que há a transmissão, a disseminação da doença a longas distâncias. A outra questão é a utilização do espaçamento adequado, promovendo um bom arejamento entre as plantas. Inclusive, aqui no Amazonas, a gente tem a tendência de, na época da chuva, a gente aumentar o espaçamento. No verão, a gente usa normalmente 30 por 30, né, para alface crespa, para alface americana, às vezes um pouquinho mais para alface americana, mas na época da chuva a gente pode aumentar para 40 por 40, justamente para melhorar essa questão do arejamento ali e não favorecer que o microclima ali fique com uma umidade muito elevada, que é o que favorece também a ocorrência da doença. Outro item importante é a eliminação dos restos de cultura. É importante salientar para vocês, pessoal, que em muitos casos, vocês sabem disso, o alface ele é cortado na hora da colheita rente ao solo. Então, o que fica ali? Fica a raiz, né? Fica todo o sistema radicular, fica uma parte do caule e as folhas basais. Então, ele justamente vai servir como fonte de inóculo para esse fungo, os plantios consecutivos. Tá bom? Apesar que o ideal é que não haja plantio consecutivo no mesmo local, que a gente faça a rotação de cultura, que já é o próximo ponto. Mas o indicado é sempre colher a planta inteira, não deixar partes da planta no solo para não servir como fonte de inóculo. A gente não manter o fungo ali naquele solo, porque esse fungo ele consegue se alimentar da matéria orgânica em decomposição. Tá? Ele não se alimenta somente da planta viva. Tá certo? Então, a rotação de culturas, né, pessoal, nada mais é do que um método em que a gente faz alternância de espécies ali na mesma área para fazer o quê? A quebra do ciclo da doença.
né? A gente fala muito em trocar por espécies de famílias diferentes, mas não é tão simples assim, porque mesmo plantas de famílias diferentes, muitas vezes são suscetíveis à mesma praga ou à mesma doença. Tá? Então a gente tem que conhecer mesmo cada espécie antes de definir qual vai entrar nesse programa de rotação de culturas. Tá bom? Mas isso aí é bastante importante mesmo para a gente conseguir quebrar o ciclo da doença e reduzir bastante esse inóculo inicial da doença no campo, tá? Outra adubação equilibrada, né, pessoal? A gente tem que fazer uma adubação conforme é recomendado ali pela análise de solo, né? Então, por isso que é importante a gente fazer a análise de solo para depois a gente fazer a calagem, a adubação, né? E evitar principalmente aqui nesse caso o excesso de adubação nitrogenada, tá? Porque vai aumentar muito a chance da ocorrência dessa doença, tá? E a gravidade também. Tá certo? Outro ponto muito importante é o manejo da irrigação. Então, como esse é um fungo que ele precisa de umidade na folha para ele se desenvolver, o ideal é que a gente não trabalhe nem com irrigação por aspersão e nem com microaspersão. Tá? O ideal é que a gente trabalhe com irrigação por gotejamento, até porque é um tipo de irrigação que vai deixar o solo menos encharcado, vai molhar só uma parte da área. A irrigação por microaspersão e aspersão molha a área por inteiro. Né? Então, quanto mais tiver umidade no solo também, mais o fungo vai conseguir se desenvolver ali. Até porque ele se desenvolve em todas as partes da planta, como eu já falei para vocês. Tá? É importante destacar que em hidroponia deve-se manter as canaletas de cultivo sempre limpas, tá, pessoal? Então é bom realizar com frequência a higienização das canaletas para evitar que restos de raiz, restos de folhas que caiam ali sirvam como fonte de inóculo desse fungo. Outra questão é, principalmente na época da chuva, fazer canteiros elevados, né? Para evitar que as raízes fiquem em contato ali com a água. Em relação ao controle químico, pessoal, há um único produto cadastrado para o controle dessa doença no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Orquestra SC. Importante destacar, pessoal, que existem muitas recomendações incorretas na internet, né? Eu peguei essa aí do site lá da AgroLink para mostrar para vocês que eles indicam uma série de produtos aqui, o Amistar, o Alad, entre outros, né? Que na verdade não são recomendados pelo Ministério da Agricultura para o controle dessa doença. Tá? O único que está registrado lá para o controle da cercospora longíssima é o Orquestra SC. Tá? Então, mais à frente eu vou comentar bastante sobre isso daí, quais as implicações que tem da gente utilizar produtos que não são recomendados, o porquê a gente não pode fazer isso, existe legislação que trata disso, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Lembrando que esses produtos eles só podem ser vendidos, né? A compra e venda só pode ser realizada mediante apresentação de quê? Receituário agronômico emitido por um engenheiro agrônomo, tá? Vamos lá. Por que não utilizar o Amistar, por exemplo? Eu peguei o Amistar, por exemplo, porque é bem interessante a gente analisar a bula dele. Olha só, na bula do Amistar tem lá culturas, alface, né? Olha qual doença que tem lá, septoriose. Não está falando em cercosporiose. Tá? Aí vamos ver ervilha. Ervilha, cercosporiose e cercospora longíssima. Olha só. Mas por que isso, professor? Ele está recomendando para ervilha, mas não está para alface. Porque para essa empresa não foi interessante fazer testes de laboratório para liberar o produto para alface, por algum motivo. Provavelmente, economicamente, para essa empresa não seria interessante. Era melhor eles atenderem a um outro setor, no caso aí é o setor de produção de ervilha. Tá? Sempre a questão aí vai ser econômica, porque a empresa vai pagar para incluir outras espécies, vai ter que realizar testes, entre outras coisas. Então, tá bom? Então, para incluir novas espécies de fungos aí
Aqui para alface, a empresa teria um custo. Tá? E de repente, para essa empresa, isso aí não vale a pena. E o que acontece, pessoal? Quando eu não tenho esses testes, eu não vou saber o limite máximo de resíduo, eu não vou saber qual é o intervalo de segurança para a gente, que é o tempo entre a última aplicação do produto e a colheita, né? Então eu posso estar colhendo produtos com muitos resíduos. Então posso causar contaminação, né, nas pessoas que vão consumir esses produtos, entre outros problemas que podem ocorrer. Tá? Então, por que não utilizar agrotóxico na cultura não alvo? Risco de fitotoxicidade. Esse produto pode causar dano à planta, pode queimar a planta, causar manchas, deformações, tá? Eficácia desconhecida. A gente não sabe qual vai ser a eficácia desse produto quando a gente aplicar, mas por mais que a gente saiba que ele funciona, a gente não pode utilizar, tá bom? A forma de autorizar e de liberar a utilização, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Mas a princípio, sem essa autorização, não pode ser utilizado nas culturas que não constam ali na bula e para determinado organismo-alvo que também tem que constar ali na bula vinculado a essa cultura, tá? Então, outro ponto é a questão dos resíduos e contaminação, que eu já falei para vocês. Então, a aplicação em plantas não indicadas pode levar à contaminação de alimentos e também do meio ambiente, tá bom? Aí entra a questão aí dos limites acima do permitido que eu já tinha comentado com vocês também. E a outra questão dos aspectos legais e regulatórios, tá? Existe uma legislação que trata disso, que a gente vai ver aqui também. Então a gente tem que seguir essa legislação. Então aqui entra justamente, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, a Lei 14.785, tá, que trata disso aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Ela dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins. Tá bom, pessoal? Então é essa lei aqui que vocês precisam conhecer. E nessa lei vai ter algo bastante interessante, que está aqui no artigo 2. Olha só, artigo 2. Para os efeitos desta lei, considera-se, a gente vem aqui no inciso 7, culturas com suporte fitossanitário insuficiente, CSFI, culturas para as quais a falta ou o número reduzido de agrotóxicos e afins acarreta impacto socioeconômico negativo em função do não atendimento das demandas fitossanitárias. Então, aqui na seção 4, pessoal, que trata da autorização de extensão de uso de agrotóxicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente, é mencionado o seguinte no artigo 16. Instituições representativas de agricultores ou de profissionais legalmente habilitados e conselhos de categorias profissionais legalmente habilitadas, entidades de pesquisa ou de extensão ou os titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante autorização da extensão do uso de agrotóxicos ou afins já registrados para controle de alvos biológicos em culturas com suporte fitossanitário suficiente e deverão instruir o processo com estudos para análise do órgão registrante. Parágrafo 1º. O órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as empresas detentoras do registro do produto solicitado e emitirá parecer conclusivo acerca do deferimento ou não da autorização da extensão de uso para CSFI, no prazo de 30 dias, com publicação do resultado no Diário Oficial da União ou em seu sítio eletrônico. Então, essa autorização pode ou não ser concedida, tá, gente? Parágrafo 2º. O órgão federal registrante indicará a alternativa para a cultura e o alvo biológico no caso de o pleito ser indeferido. Parágrafo 3º. A autorização prevista no caput desse artigo concede ao agricultor o direito do uso do ingrediente ativo, desde que recomendado por profissionais legalmente habilitados e de acordo com as regras estabelecidas pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura. Parágrafo 4º. O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá disponibilizar as recomendações e a extensão do uso do agrotóxico autorizados em seu sítio eletrônico. Parágrafo 5º. Será realizado
monitoramento do resíduo pelos órgãos federais competentes na CSFI, que tem o uso de agrotóxico ou afins autorizado na forma do caput desse artigo. Tá bom, pessoal? Então, como vocês veem aí, tem todo esse trâmite que tem que ser realizado para ter ou não ainda, né, a concessão dessa autorização aí, o deferimento ou não dessa autorização do uso nessas culturas com suporte fitossanitário insuficiente, tá? Que são culturas assim de menor valor. Então a gente chega aqui em uma outra legislação, que é a Instrução Normativa Conjunta 01 de 16 de junho de 2019, que menciona o seguinte no seu artigo 1º: estabelecer as diretrizes e exigências para o registro dos agrotóxicos, seus componentes e afins para culturas com suporte fitossanitário suficiente, bem como o limite máximo de resíduos permitido. Tá bom, pessoal? Isso aí entra na questão lá da quantidade de contaminante, de resíduos que vai ter nesse produto que a gente vai consumir depois, tá? E no risco de contaminação. Seja contaminação dos seres humanos, contaminação do ambiente. Então, aqui na tabela 1 é mostrado o agrupamento de culturas para extrapolação dos limites máximos de resíduos. Então, sempre vai ser o seguinte: vão ter os grupos, né? O alface vai estar aqui no grupo 4, onde entram as hortaliças folhosas e ervas aromáticas frescas, sendo que a cultura representativa, tá? Que é o que a gente vai tomar como base, é o alface e o repolho. Então, o alface já é a cultura representativa. Tá? E a gente não tem produtos além da orquestra que sejam registrados por controle da Cercospora. Então, fica complicado a gente fazer essa extrapolação, porque para esses outros aqui também não tem. Aí a gente não pode pegar aí de outros grupos e extrapolar aqui para alface. Até existe, né, um produto que é o Amistar, que é recomendado lá para ervilha, mas a gente não pode utilizar no alface. Tá bom? Então aqui no caso do alface e do repolho, aqui mais especificamente do alface, as culturas de suporte fitossanitário suficiente são todas essas que vocês estão vendo aqui, tá? Acelga, agrião, cebolinha, couve, entre outras. Mas a gente ainda tem essa tabela do agrupamento em subgrupos, tá? Para realização de extrapolação, tanto de limite máximo de resíduos como estudo de resíduos. A gente não vai aprofundar isso, tá, pessoal? Mas eu preciso que vocês conheçam, tá bom? Se vocês tiverem interesse, vocês podem sugerir aulas. Falar, professor, olha, eu quero que você faça uma aula só sobre essa questão da legislação, tá? E eu faço para vocês, tá certo? À medida que tem demanda, eu vou elaborando as aulas para vocês. Então, aqui nessa divisão por subgrupo, o alface está aqui no subgrupo 4A e ele é a cultura representativa e as culturas de suporte fitossanitário eficiente. Dentro da questão aqui do agrupamento em subgrupos são essas que vocês estão vendo, tá? Para a gente fazer as extrapolações. Então, a partir daí, a gente pode utilizar, né, um produto que seria recomendado por alface, por exemplo, para essas outras culturas aí, desde que recomendado por um profissional como engenheiro agrônomo. Aqui entra uma outra partezinha, mas antes disso eu queria só fazer um adendo, né, reforçar uma coisa. Então, justamente pelo fato de o alface já ser a cultura representativa e não existir também para as demais culturas produtos registrados para o controle da Cercospora longíssima, a gente não tem como utilizar outros produtos. Tá bom? Não tem como mesmo, porque aí a gente vai estar burlando o quê? A legislação. Tá certo? Então, como a gente consulta essas informações sobre produtos registrados no mapa? Eu vejo que muitas pessoas não sabem como fazer essa consulta, e é muito simples. Existe esse Agrofit, que é um banco de informações de produtos agrotóxicos e afins, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
E lá vocês conseguem todas as informações relacionadas ao manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins. Vocês têm acesso à bula de qualquer produto registrado no Ministério da Agricultura, né? Então é importante, né, vocês conhecerem isso, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, vocês vão. Deixa eu só voltar rapidinho que eu esqueci de falar aqui. Vocês digitam lá no Google Agrofit, vai aparecer essa partezinha aqui que está dentro do retângulo vermelho, então é aqui que vocês têm que clicar, tá? Não é nesse link de cima. Aí vai abrir essa janela e vocês vêm aqui embaixo onde está escrito Agrofit, consulta aberta, acesso livre, aí vocês cliquem aí. Vai abrir essa outra janela e vocês podem consultar pelo nome científico da praga, nome vulgar da doença, ingrediente ativo, produto formulado, produto técnico, tá? Uma infinidade de formas vocês podem fazer a consulta que vocês querem. Eu vou mostrar para vocês como a gente chegar na bula do Orquestra, que é o único produto recomendado, né, registrado para a cultura, para o controle de Cercospora longíssima, para vocês entenderem melhor como é o funcionamento. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu fiz para chegar até a bula do fungicida Orquestra. Então, a primeira coisa, a gente vem aqui, ó, em pragas, a gente vai clicar em insetos e doenças, tá? Olha aí a mãozinha. Em seguida, eu vou consultar aqui pelo nome vulgar mesmo, tá? Cercosporiose. Aí a cultura aqui, alface. Então veja aí o que aparece. Só aparece a Cercospora longíssima, tá? Então vamos clicar aqui. Olha o que aparece agora, ó. Dados gerais, né? Classificação doença, nome científico de Cercospora longíssima, a cultura. Aí aqui embaixo tem algumas descrições, né? E vai. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, produtos indicados. Só tem um produto registrado para a cultura do alface para o controle de Cercospora longíssima, que é o Orquestra SC. Tá, vamos clicar aqui no produto, ó. Então, pessoal, quando a gente clica no produto, aparece dados do produto, com informações de dados gerais, composição, indicadores de usos e doses, documentos. E o que eu quero mostrar para vocês, que é a parte da bula, onde está aqui bula, rótulo e certificado. Tá bom? Então, olha só. Então, basta clicar aqui na bula que a gente vai ter acesso à bula do produto, tá bom? Detalhamento aqui da bula do produto do Orquestra. Olha o que está mencionado aqui nas instruções de uso. Orquestra é um fungicida que apresenta duplo mecanismo de ação. Na verdade, existem dois tipos, né? Tem os fungicidas sítio específico, que vão atuar em um sítio, tem atuação em um local, e os multissítios. Tá bom? Esse Orquestra ele pode ser considerado um fungicida multissítio, e ele vai atuar por meio de dois princípios ativos, né? Um princípio ativo é o fluxaperoxide, que vai atuar como inibidor da enzima succinato desidrogenase, e o outro princípio ativo é a piraclostrobina, né? Essa piraclostrobina vai atuar como inibidora do transporte de elétrons nas mitocôndrias das células dos fungos, inibindo a formação de ATP, energia essencial nos processos metabólicos dos fungos. Tá bom? É importante isso daí. Outra informação que vem aqui na bula do produto é a questão do número máximo de aplicações. Tá? Então a gente tem que respeitar, esse é o limite máximo de aplicações. Então a gente só pode fazer no máximo 4 aplicações durante o ciclo da alface, também pensando na questão de minimizar a resistência
do patógeno ao produto, tá? Vamos continuar. Outras informações que constam na bula dizem respeito ao número, época e intervalo de aplicação. Então, olha o que está escrito: efeito fisiológico. Utilizando a orquestra nas doses recomendadas, pode ocorrer efeitos fisiológicos positivos na fisiologia da planta, como incremento da produtividade ou qualidade do produto final. Mas o mais importante aqui são esses dois parágrafos: utilizar as doses mais baixas sobre condições de menor pressão da doença e as maiores sobre condições severas. Tá? Clima muito favorável, início de surgimento de sintomas na área. E aqui, olha o que é mencionado: iniciar as aplicações preventivamente e repetir, se necessário, no máximo 4 vezes. Eu já tinha falado sobre o número máximo de aplicações, em intervalos de 10 dias entre as mesmas, dependendo da evolução da doença, respeitando-se o intervalo de segurança. Mais uma vez, intervalo de segurança é o intervalo entre a última aplicação e a colheita do produto. Então tá aqui, ó, intervalo de segurança, intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita, e aqui para alface, são 5 dias. Então eu não posso colher alface antes de 5 dias. As pessoas fazem isso? Fazem, mas está errado. A gente tem que respeitar esse intervalo de segurança. Justamente foram feitos testes para chegar nesse valor, para evitar ao máximo a contaminação de quem vai consumir as pessoas. De quem vai consumir, das pessoas que vão consumir esse alface, me desculpa. É, algumas outras informações dizem respeito às recomendações sobre o manejo da resistência. E aqui, né, é mencionado o seguinte: o uso excessivo de fungicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode contribuir para o aumento da população de fungos causadores de doenças resistentes a esse mecanismo de ação, levando à perda da eficiência do produto e consequente prejuízo. Então, vocês estão vendo essas letrinhas aqui embaixo? Né? Tá escrito grupo, aí C2, C3. Isso aqui é o grupo do modo de ação. Ainda tem o grupo químico, o grupo FRAC, né? FRAC 11 aqui no caso, aí FRAC 21 em outras situações, e vários outros números, tá? A gente não vai detalhar essa questão, porque é um assunto muito complicado, muito complexo, e tem que ter uma aula só para explicar essa questão aí para vocês. Tá certo? Mas o que vocês têm que entender é o seguinte: olha o que diz aqui, ó: alternância de fungicidas com mecanismos de ação distintos do grupo C2 e C3 para o controle do mesmo alvo sempre que possível. Tá? Então, o ideal é que quando vocês forem fazer a aplicação, vocês têm que adquirir produtos que não tenham essas letras e esses números. O problema é que não tem Proface para Cercospora longíssima, só vai ter esse produto. A gente tem que trabalhar com ele respeitando o número de máximo de aplicação, as doses recomendadas, tá certo? E principalmente o que está escrito aqui: ó, adotar outras práticas de redução da população de patógenos segundo das boas práticas agrícolas, que nada mais é do que o manejo integrado de doença, que eu tinha comentado lá no início. Tá? Que é aquela série de práticas que eu falei para vocês, que algumas até estão incluídas aqui, como a rotação de culturas, o controle químico, o controle biológico, quando disponível, tá bom? Então, aqui nesse caso é mencionado que a rotação de cultura, controle cultural, cultivares com gene de resistência, mas não tem. Tá? Então, a gente aqui vai ter que trabalhar mesmo com a questão do espaçamento, do manejo da adubação, da irrigação, rotação de cultura, né, elevação de canteiro e várias outras medidas que eu falei para vocês lá no início da aula. Outra, utilizar a recomendação de dose e modo de aplicação de acordo com a bula, né? Eu já tinha falado para vocês que a gente tem que respeitar a dose. E, claro, sempre consultar o engenheiro agrônomo para direcionamento das principais estratégias, né, para o manejo dessa doença aí. Tá certo, gente? Então vamos continuar aqui. Outras informações são referentes às precauções durante o manuseio, tá? Utilizar equipamento de proteção individual, né? Isso aí é importante, né?
E, na verdade, é obrigatória a utilização de equipamento de proteção individual. Precauções durante a aplicação: evitar ao máximo o contato com a área tratada, por isso que existe o intervalo de reentrada, né, no local. Aplicar o produto somente nas doses recomendadas, já falei, não permitir a entrada de animais, crianças, né, mas isso basta utilizar o bom senso, né? A gente não vai deixar a criança entrar numa área de aplicação de agrotóxicos, tá certo, gente? Não aplicar o produto na presença de ventos fortes, aí tem a questão da deriva, né? A questão da inversão térmica também, que é bem explicada na bula. Então tem uma série de informações que eu não vou detalhar aqui com vocês, mas que são importantes, né, em relação aí à aplicação, para evitar que esse produto, quando seja aplicado, vá para áreas vizinhas, por exemplo, ou atinja plantas da sua própria propriedade que você não tem interesse, podendo até causar fitotoxicidade, tá certo? Queimar suas plantas, por exemplo. Verificar a direção do vento, aplicar de modo a não entrar em contato e não permitir que outras pessoas também entrem em contato com a neva do produto. Tá? Então, na bula vai ser mencionada aí a velocidade do vento ideal, a temperatura ideal para aplicação, entre outras informações que são importantes. Outras precauções são após a aplicação, que é sinalizar a área tratada, né, com os dizeres proibida entrada, área tratada, entre outras coisas que são importantes, que eu não vou entrar em detalhe aqui com vocês, mas é importante vocês saberem que isso consta na bula, como tomar banho imediatamente após a aplicação do produto e trocar de roupa, né, lavar as roupas e os equipamentos de proteção individual separado das demais roupas da família, entre outras que são importantes, tá? Para o bem-estar geral aí, para a questão da saúde. Então aqui, pessoal, entra numa parte muito importante, que é o que você deve saber sobre a utilização de fungicidas. Basicamente a questão de resistência. Tá? Então existe esse FRAC Brasil, FRAC BR, que é o Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas, que é um comitê formado por representantes dos principais produtores de fungicidas aqui do país e coordenações conjuntas que visam principalmente minimizar o problema da resistência de fungos a fungicidas, como eu já tinha mencionado para vocês anteriormente. Tá? Então eles vão trabalhar em relação aos modos de ação, né, são os MOA, e que vão ser definidos por essas letras que vocês estão vendo aí embaixo, tá? Então aqui são os grupos do modo de ação, né? Existem alguns com mecanismo de ação desconhecidos, por exemplo. E aqui, onde vocês estão vendo grupo 39, grupo 7, grupo 11, são os grupos químicos, tá? Grupo do modo de ação e os grupos químicos. Eu não vou entrar em detalhe disso com vocês, mas o que é importante mencionar é que, como foi mostrado lá, né, ele pertence aqui ao grupo C2 e o grupo C3. O grupo C2, né, estou aqui no complexo 2, succinato de desidrogenase, e o C3 no complexo 3 do ciclocromo BC, tá? O biquinol oxidase. Nesse sítio aqui que é a quinona oxidase. Tá certo? Então, o C2 está relacionado aqui ao grupo 7, tá? E o C3 ao grupo 11. Tá bom? Mas a gente tem o grupo 11A também. Por que ele está aqui no grupo C3, complexo 3 citocromo, se aqui também tem o mesmo? Né? E um é grupo 11 e o 11A. Isso aí está relacionado à questão do princípio ativo, tá, pessoal? O princípio ativo do orquestra é a piraclostrobina, então ela é código 11, FRAC 11. O único que é código 11A seria o metiltetraprole. Tá bom? Esse princípio ativo aí. Tá certo? Outra coisa que é importante aí é que, olha o que diz aqui, os fungicidas dentro de cada grupo do código são todos resistentes cruzados entre si e devem ser manejados adequadamente. Os fungicidas no grupo de código 11A não apresentam resistência cruzada aos fungicidas no grupo de código FRAC 11 com base na mutação do gene 14. Né? Isso é importante para a gente entender como a gente pode fazer a rotação desses produtos.
Aqui é mostrado, né, essa figura aí com todos os modos de ação, tá bom, pessoal? Como que ele vai atuar? Lá o C vai atuar na parte da respiração mitocondrial. E aqui, por fim, a gente tem o que você deve saber sobre a utilização de fungicidas. Então, o que que mostra isso daqui, na verdade, né? Aqui no primeiro, a gente tem poucos indivíduos fungos resistentes. Então, à medida que a gente vai utilizando o fungicida, a gente vai fazendo com que prevaleça os indivíduos resistentes, tá? E eles vão sempre produzindo novas gerações de indivíduos resistentes. Então vai chegar uma hora que praticamente a totalidade de indivíduos resistentes e o produto não vai ter mais eficácia, eficiência alguma. Aquele princípio ativo não vai mais servir para nada. A gente vai estar só jogando dinheiro no lixo e contaminando o meio ambiente. Tá, pessoal? Não vou mais me estender mais me estender, porque eu acho que já vai ficar muito cansativo esse assunto. Como eu falei para vocês, né, quem quiser saber mais sobre isso daí, quem tiver interesse, se vocês tiverem interesse, vocês peçam que eu faça uma aula só sobre essa questão aí do Comitê de Ação de Resistência a Fungicidas, por exemplo, FRAC-BR, ou qualquer outro tema que vocês desejem, como eu já tinha falado anteriormente. Tá? Lembrando que o manejo integrado é de suma importância para a gente conseguir vencer, né, qualquer tipo de adversidade aí no que tange essa questão de praga e doença. E é importante para a gente reduzir ao máximo a aplicação de defensivos químicos. A cercosporiose, na verdade, pessoal, muitas vezes nem precisa da utilização de produtos químicos. Tá? Particularmente, ela só vai ocorrer se a gente tiver um descuido muito grande normalmente. Né? Ela só vai ocorrer em grande intensidade se a gente tiver esse descuido muito grande. Não fazendo nenhuma daquelas medidas que eu citei anteriormente, né, aquelas medidas preventivas lá do espaçamento adequado, entre outras que eu já mencionei mais de uma vez durante a aula, tá certo? E principalmente, no caso da ocorrência, respeitar o que é mencionado na bula do único produto que a gente tem para controle, na verdade, para o manejo dessa praga junto com as outras medidas que a gente tem. Lembrando que se a gente utilizar esse produto de forma inadequada, o patógeno vai se tornar resistente, então a gente não vai ter nenhum. Tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado. Quem gostou, curte, compartilha, é importante para o crescimento do canal. E só tenho a agradecer aí a presença de vocês em mais uma aula.